subiu para 9 o número de mortos depois do desabamento, no último domingo, da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Rio Tocantins, perto da divisa com o Maranhão. De acordo com a Marinha, o corpo da 9ª vítima foi encontrado na noite de quinta-feira por moradores da região. 8 pessoas permanecem desaparecidas. Também foram localizadas 2 motos, uma caminhonete e um caminhão com carga de defensores agrícolas preservada. Ainda sobre esse caso, segundo o portal UOL, o governo Lula substituiu um engenheiro por um psicólogo com atuação na política para comandar o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, no estado do Maranhão. Uma das atribuições do departamento é justamente fiscalizar o estado das pontes. João Marcelo Souza foi nomeado para a Superintendência Estadual do DENIT no começo deste mês, sucedendo o engenheiro Glauco Silva, funcionário de carreira do órgão. Souza é ex-deputado federal pelo MDB. A assessoria do partido informou ao UOL que ele foi indicado pelo diretório da sigla no Maranhão, com a autorização do ministro dos Transportes, Renan Filho, também do MDB. Ao UOL, o atual superintendente do DENIT no estado declarou que a fiscalização da ponte é de responsabilidade do DENIT do Tocantins. No entanto, a apuração sobre as causas do desabamento da estrutura será feita pelas superintendências regionais dos 2 estados. Alexandre, agora fica esse cabo de guerra, um empurrando para o outro de quem é a responsabilidade pela manutenção dessa ponte que ligava ali as cidades de Estreito, no Maranhão, e Aguiarnópolis, no Tocantins, na BR-216, que é uma rodovia federal, portanto, de responsabilidade do governo federal. E a gente traz aqui que o governo substituiu um engenheiro por um psicólogo para comandar justamente o DENIT, o departamento que cuida aí de infraestruturas de transportes no país? Pois é, a responsabilidade desse acidente que deve ter matado 16 pessoas, que estão, algumas, os corpos já foram descobertos, outras não apareceram, portanto, né? Por sorte, os containers com ácido sulfúrico e com defensivos não abriram, não poluíram as águas do rio, mas era uma ponte que todo mundo sabia que podia cair a qualquer momento. Tanto que as imagens que foram feitas mostram isso, as pessoas estavam prevendo a queda. E o pior de tudo é que, segundo manchete de primeira página da Folha de São Paulo, 727 pontes de responsabilidade do DENIT estão em situação igual ou pior. Essa ponte tinha 64 anos, praticamente a idade de Brasília. E dizem que botaram dinheiro para fazer a manutenção. Não, foi liberado o dinheiro, mas não fizeram manutenção. Só se pode imaginar isso, porque foram milhões. É bom a gente lembrar da outra ponte que caiu lá no Rio Jacuí, no Rio Grande do Sul, acho que há 1 ano ou 2. A ponte caiu inteira, não aguentou a força da água, falta de manutenção. Então tem outras pontes aí que vão cair e podem matar gente, né? Matou até crianças essa lá no Rio Tocantins. Então, responsabilidade, sim, teoricamente é da Superintendência de Tocantins do DENIT, mas é a responsabilidade do DENIT, e a responsabilidade do ministro dos Transportes é a responsabilidade do chefe do Poder Executivo. Essa é a verdade. Se está gastando muito em gastos, em despesas correntes, e não sobra para investir em conservação de ponte, então é de se pensar, puxa, nós estamos gastando demais com esse inchaço da burocracia, das nomeações, né? Esse aí, por exemplo, ficou desempregado, talvez não tenha conseguido se reeleger deputado federal. Não, então dá um emprego para ele, entrega o DENIT para ele. É assim que as coisas funcionam, né, nesse tipo de ideologia que governa. Dá a diretoria de estatal, dá a diretoria de autarquia, de órgãos públicos, para satisfazer os partidos políticos e ganhar apoio no Congresso. Não importa se vai morrer gente, se vai ficar uma BR sem uma ponte, vai ficar interrompida, que vai fazer um estrago muito grande na economia dos 2 estados, principalmente.
E o desabamento da ponte Juscelino Kubitschek também expôs falhas graves na gestão de contratos de manutenção. Isso porque o governo federal pagou mais de 3,5 milhões de reais pela manutenção da ponte a uma empresa impedida de firmar novos contratos com a União até janeiro de 2025 por descumprimento de regras. A Matera Engenharia, empresa responsável por serviços como substituição de juntas de dilatação e injeção de fissuras em estruturas de concreto, já havia sofrido sanções por parte do DENIT devido a contratos irregulares. A penalidade foi imposta em razão de um contrato de aproximadamente 4,5 milhões de reais, assinado em 2021, para a manutenção da BR-226, a rodovia federal onde ocorreu o desabamento da ponte. Quer dizer, Cauti, uma sucessão de falhas e problemas, como bem lembrou o Alexandre, essa é uma ponte de 1960, já está aí há bastante tempo, e o governo vem, claro, empurrando o problema sempre para uma outra gestão. E são mais de 700 pontes no Brasil inteiro, com problemas, com falhas graves. Nessa já são 9 corpos, 9 pessoas que morreram por conta de negligência e incompetência do governo. Mas, pois é, Paula, a ponte pode ter até 60 anos, mas não é feita para cair em 60 anos. Não é ponte, usa e joga fora. Uma ponte, claro, tem que ser feita a manutenção, tem que ser verificada, mas uma ponte com 60 anos, uma ponte em plena atividade, não tem ponte romana, do Império Romano, que está lá ainda, e tem ponte de 60 anos que cai no Brasil. Por quê? Porque se o chefe do DENIT lá no Maranhão é um incompetente que não deveria estar lá, o chefe do DENIT do Tocantins é bandido, que já foi até preso no passado. E a empresa que recebeu 3,6 milhões de reais do governo federal também roubou, porque foi proibida pelo DENIT de celebrar novos contratos. Ou seja, de um lado temos o incompetente, de outro temos o bandido, a empresa está roubando. Esse é o Brasil de gente nomeada pelo governo federal, porque seja o chefe do DENIT lá no Maranhão, que no Tocantins, foram nomeados pelo Lula, ou melhor, pelo governo Lula. Em um país normal, quando cai uma ponte de 60 anos, porque de um lado temos incompetente, outros temos bandidos, a empresa está roubando, a primeira coisa que acontece é o ministro da infraestrutura pede demissão. Ou é demitido. Isso num país civilizado, num país normal. Num país como o Brasil, não acontece absolutamente nada. Ponto número 2. Num país normal, o chefe do DENIT de um estado e do outro, no mínimo, são removidos sumariamente dos seus cargos ou então presos preventivamente por risco de poluição de provas ou de fuga. Não, isso não aconteceu. Eles continuam nos cargos deles recebendo salário normalmente. Então, assim, é esse o absurdo. O Supremo Tribunal Federal, sempre hiperativo quando se trata de prender velhinhas com bíblias na Praça dos Três Poderes, está silente, inerte, não fala nada. Se fosse o governo Bolsonaro, qual seria o destino do eventual ministro Tarcísio, no caso, ministro do Transporte, das Infraestruturas do governo Bolsonaro, se caísse uma ponte como essa? O que aconteceria? O que aconteceria com os delegados do DENIT, né, dos chefes do DENIT dos dois estados nomeados pelo governo anterior? Então, assim, é tão trágico esse acontecimento, com tantas vidas perdidas, e temos também um problema sério de ligação, de viabilidade, de interconexão entre estados brasileiros e no Brasil como um todo, que assim, é algo que mereceria muita mais atenção da magistratura, que está em recesso e não acontece absolutamente nada no Brasil. Temos 9 corpos no Rio, entre o Tocantins e o Maranhão, e até o momento um silêncio ensurdecedor da justiça brasileira.